Boa noite. Boa noite. Arlindo Quinalha, do PT, é eleito vice-presidente da Câmara, no lugar de André Vargas. Procurador-Geral da República vê claros indícios de regalias aos presos do Mensalão. Marcha pela reforma agrária reúne cerca de 1.000 pessoas nas ruas de Osasco e São Paulo. Maluf propõe acordo de $1 milhão para se livrar de ordem de prisão nos Estados Unidos. Putin afirma que a Rússia já recuou as tropas que estavam na fronteira com a Ucrânia. Uma mania no mundo das tatuagens. Casais ou amigos escolhem um símbolo para perpetuar sua história. Dado alarmante. O problema do tráfico de pessoas é a terceira atividade mais lucrativa do mundo. Perde apenas para o tráfico de armas e drogas. Um seminário em São Paulo discutiu a questão. Um convite sedutor que termina com uma experiência trágica. O que aconteceu com esta jovem de São Paulo repete o drama de muitas outras meninas. Ela aceitou uma proposta para trabalhar na Espanha e se viu presa. A gente ficava em cárcere privado o tempo inteiro lá dentro. A prostituição não era uma novidade para ela. Foi um cliente antigo que pagou a multa de 10 mil euros para poder voltar ao Brasil. Só que custou caro. Ao chegar, virou escrava sexual dele. Apesar das ameaças, fugiu. Rejeitada pela família, acabou esfaqueada e estuprada. Quando eu chamei a polícia, eles disseram assim pra mim, eu nunca vi uma prostituta ser estuprada. É mais fácil você ter estuprado os 4 do que eles ter estuprado. Recuperou-se e voltou a receber um convite. Desta vez para ser atendente de um hotel no Caribe. Só que a história se repetiu. Ela conta que foi obrigada a se prostituir e apanhava por reclamar. Eu não me sentia como vítima. Para mim, eu achava que eu estava na prostituição. Eu achava que essa era a realidade da prostituição. Com a ajuda de um cliente, conseguiu voltar ao Brasil. Aqui resolveu buscar justiça. O caso dela está sob sigilo. Exploração sexual costuma ser o caso mais frequente, mas há também tráfico de pessoas para remoção de órgãos, adoção e trabalho escravo. E o caminho do crime nem sempre é daqui do Brasil para outros países. O inverso também acontece. Por exemplo, a chegada em massa dos haitianos aqui em São Paulo. Em situação de vulnerabilidade, eles não têm emprego, não têm casa, muitas vezes não falam nem português e estão sem a documentação. Assim, eles viram um alvo fácil para os bandidos. Então, muito provavelmente há um grupo de pessoas voltada ao emprego aparentemente correto, mas que depois, se não bem fiscalizado, leva a uma exploração. A gente tem que deixar isso bem claro, porque eles são o mote, sim, com certeza. Para a promotora Eliana Vendramini, a fiscalização é falha e há dificuldades em reunir provas do crime. Segundo ela, nem a própria lei ajuda a combater o problema. Eu exemplifico. O tráfico de um bebê é notificado como exemplo um crime do Estatuto da Criança e do Adolescente que não diz respeito ao tráfico em especial. A notificação não fica correta. De 2005 a 2011, a Polícia Federal registrou 157 inquéritos por tráfico internacional por exploração sexual. 13 por tráfico interno de pessoas e 344 por trabalho escravo. Para os especialistas reunidos neste seminário em São Paulo, os números não dão a verdadeira dimensão do problema. O tráfico de pessoas é a terceira atividade mais lucrativa do mundo, perde apenas para tráfico de armas e drogas. Na opinião desta pesquisadora, o Brasil avança no trabalho de combate e prevenção, mas ainda sofre sem informação correta. O fato de não termos dados muito significativos não quer dizer que o crime não esteja acontecendo. Então, nós temos que trabalhar, aqui no Brasil e em outros lugares também, para uma coleta de dados efetiva dos diversos atores que trabalham, porque o tráfico pode ser identificado em diversos setores. Para quem já passou pela mão de aliciadores, a certeza que, além de fazer denúncias, todo mundo pode ajudar. A sociedade lincha a gente. Eu fui linchada várias vezes. A palavra de uma prostituta não tem valor. 6 milhões de paulistas tiveram algum problema de falta de água nos últimos 3 meses. Os dados são de uma pesquisa divulgada hoje. No levantamento, foram entrevistados mais de 18 mil moradores de 70 municípios do estado de São Paulo. De janeiro para cá, a falta de água na casa de seu Jair virou um problema recorrente. Ele mora no Jardim Guarani, na região da Brasilândia, zona norte de São Paulo.
Já são quase 7 horas da manhã e o abastecimento que foi interrompido aqui na casa do seu Jair por volta das 8 horas da noite, a gente vê que ainda não voltou. A torneira, olha, ela continua completamente sem água. Eu, como todos os vizinhos, nesse lugar que nós moramos, que é o Jardim Guarani, e temos lugar mais alto do que aqui, que é lá na Terezinha, Carumbé, que também falta mais água ainda, porque é mais alto do que aqui. Uma pesquisa feita pelo Instituto Data Popular em 70 municípios do estado mostra que 23% dos entrevistados tiveram problemas de falta de água nos últimos 3 meses. Ao ouvir 18 mil pessoas em todo o estado de São Paulo, a gente conseguiu descobrir que o problema de falta d'água não é localizado. Ele é maior nas regiões metropolitanas, é maior na capital do que no interior, mas ele atinge todo o estado de São Paulo. O detalhe interessante é que ele atinge mais a população mais pobre do que os mais ricos. Isso coloca o debate da falta d'água no centro do cenário eleitoral para as eleições de outubro. Vão cobrar tanto do governo quanto dos candidatos da oposição uma solução para o problema de falta d'água. A pesquisa revela ainda que 59% dos paulistas acham que terão algum problema de falta de água até o fim do ano. Quase a maioria absoluta dos respondentes culpam o governo do estado. Em segundo lugar aparece a Companhia de Água, em terceiro o governo federal e São Pedro aparece em quarto lugar com apenas 7% da culpa entre o cidadão paulistano. Hoje o nível do sistema Cantareira caiu mais uma vez, está agora em 9,6%. No mesmo período do ano passado, o volume armazenado nas represas era de 62%. Com a escassez do recurso, a opção é economizar. Junto água quando tem nos baldos, né? E vou usando dos baldos. E às vezes não tem na caixa também. Tomar banho, se na caixa tiver, toma. Se não tiver, tem que tomar de canequinha. É muito ruim, né? A gente precisa fazer uma limpeza na casa, precisa, né? E é difícil. E a Sabesp descumpriu condições para operar no sistema Cantareira, segundo o parecer do Ministério Público. Uma série de exigências não foram cumpridas em 2014 na captação de águas das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Entre as condições desrespeitadas pela concessionária estão prazos para revisão de estudos hidrológicos e entrega do plano de contingência para situações emergenciais. Além disso, não foi implantado um plano de manutenção das estações de monitoramento e não existem ações para reduzir a dependência do Cantareira no abastecimento da Grande São Paulo. A Sabesp afirma que ainda não foi notificada oficialmente sobre o documento. Uma marcha pela reforma agrária reúne cerca de 1.000 pessoas nas ruas de Osasco e São Paulo. O grupo saiu nesta terça-feira da cidade de Itapevi, na região metropolitana, em direção à capital. 4h40 da manhã, todos já acordados. Ginásio de Esportes de Osasco, na Grande São Paulo, lotado. Os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra vieram de várias partes do estado para participar da Marcha por Reforma Agrária Luiz Beltrame. A nossa reivindicação é com o governo estadual e com o governo federal, porque é a lentidão da reforma agrária. Nós temos aqui em São Paulo famílias que estão 11, 12 anos acampadas ainda na beira das estradas e até agora não saiu a emissão de posse para essas famílias ser assentada. Nós temos casos assim extremos, né? Mesmo o governo tendo desapropriado e pago a área, as áreas ainda estão paradas no Poder Judiciário. O grupo saiu ontem de Itapevi e veio até Osasco, onde teve autorização da Prefeitura para usar o espaço e descansar. Maurício é de Jales, no noroeste do estado. Deixou a família para trás em prol da luta por terra. A saudade é grande, mas é muito importante a gente ter essa união, né? Se juntar os demais e dividir o sofrimento deles com a gente, né? Com a alegria também. João nasceu em Maringá, no Paraná. Veio para São Paulo colher laranjas em Itápolis, região noroeste paulista. Foi quando entrou no Movimento Sem Terra para reivindicar terrenos e moradia. Está na luta, como gosta de dizer, há 15 anos. Hoje está num assentamento em Itapetininga, sul do estado. Nós estamos com 3 áreas ganhas. Inclusive, nós temos a área ganha lá na Capininha do Monte Alegre, lá, que é a Legiana. Nós temos aqui em Itapetininga 2 áreas ganha, que é a Sapituba, que é na região de Pescaria, um bairro que tem a 55 quilômetros. E tem essa Santa Maria da Várzea, essa última que nós está acampado. Ela foi decretada desde 2009 pelo presidente Lula, certo? E nós estamos aguardando.
Nós estamos esperando assinar. Foi feita reunião com o juiz, tudo. Nós está tudo pago o terreno, porque o INCRA paga. Aí nós depende da emissão de posse. Neia também é do interior. Mora com outro sem terra em Pirajuí. Essa terra é nossa. É só a gente lutar e pegar de volta. E se é com luta, nós vamos lutar até o fim. O integrante mais antigo é seu Luiz Beltrame. A luta por terra leva o nome dele, como homenagem. Aos 105 anos de idade, não consegue mais marchar, mas não deixa de comparecer nos movimentos. E se lembra das grandes jornadas que percorreu. De São Paulo a Brasília, de Rio de Janeiro a Brasília, de Goiânia a Brasília, tudo já passei nessas marchas. Porque essas marchas aí é cumprida. A presença dele aqui é sagrada. É para dar apoio para eles, né? Porque se eu não estiver aí, eu também não tenho mãe. Eles fica sem coragem, então tem que dar coragem para eles também. Agora são 7h40 da manhã e o grupo se prepara para sair do ginásio de esportes em Osasco em marcha de 12 quilômetros até o bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Existem hoje no estado de São Paulo cerca de 4.000 famílias que ainda esperam por um pedaço de terra. Nesta manifestação, mais de 1.000 pessoas andaram pelas ruas entre Osasco e São Paulo. Durante todo o caminho, agentes de trânsito e polícia militar fizeram a escolta. As vias tiveram faixas ocupadas pelos manifestantes. O grupo fica em São Paulo até sexta-feira, em um clube-escola da prefeitura. 5 suspeitos de participação no linchamento da dona de casa Fabiane Maria de Jesus estão sendo identificados. Hoje a polícia ouviu mais 8 testemunhas. Um dos suspeitos foi preso ontem, segundo a polícia. Ele confessou a participação no crime. Um vídeo divulgado na internet mostra o momento em que o suspeito atinge a dona de casa na cabeça com um pedaço de madeira. Fabiane foi espancada no último sábado no Guarujá, depois da divulgação em uma página do Facebook de um retrato falado de uma mulher acusada de realizar rituais de magia negra com crianças sequestradas. A dona de casa foi confundida com a mulher e foi espancada, amarrada e arrastada. Depois de 2 dias internada, ela morreu na última segunda-feira. Hoje a polícia fez buscas atrás de 5 novos suspeitos e recuperou na casa do homem que foi preso ontem a bermuda usada por ele no dia do crime. Paulo Maluf oferece acordo à promotoria de Nova York em troca da não continuidade de processo nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo Ministério Público de São Paulo. O deputado federal e ex-prefeito Paulo Maluf se propõe a pagar $1 milhão, o equivalente a R$2.200.000. Com o acordo, Maluf evitaria a continuidade de um processo que resultou numa ordem de prisão internacional, expedida contra ele por desvio de recursos públicos. Além desta multa, Maluf também se propõe a entregar um anel avaliado em $250 mil. A promotoria de Nova York ainda deve se manifestar sobre a proposta. A defesa de Maluf alega que o ex-prefeito não cometeu crimes nos Estados Unidos. A Suprema Corte do Estado de Nova York, no entanto, entende que Maluf tem que ser julgado lá. Nenhum brasileiro nato pode ser extraditado. Caso saia do país por vontade própria, Maluf poderá ser preso. Em São Paulo, uma nova mania agita o mundo das tatuagens. Casais ou grupos de melhores amigos escolhem um símbolo para ficar na pele e uma bela história. Os desenhos das tatuagens têm muitos significados. Uma fênix significa que eu renasci das cinzas, assim, que eu meio que transformei depois que eu tive uma decepção na minha vida. Algumas são homenagens. Tem essa aqui que é o Axl Rose e Jack Sparrow, que é a banda que eu gosto, eu sempre gostei. Eu fiz uma homenagem aqui do Alice in Chains e do Guns. E outras, arte pura. Um desenho que eu gosto, eu vou lá e faço. Para a Beatriz e a Letícia, essa pequena tatuagem no braço tem um significado todo especial. Se um caso acontecer de a gente não tá mais juntas ou tá perto uma da outra, é um símbolo que vai ficar para sempre. Amigas há 9 anos, as meninas decidiram celebrar com a tatuagem uma história marcada pelo companheirismo.
Há 3 anos, durante uma batalha vencida contra um câncer, Beatriz ganhou forças ao lado da amiga. E a Letícia aprendeu a se acalmar. Eu sempre quis fazer tatuagem, eu adoro tatuagem, mas eu nunca tive coragem. Aí tanto que eu falei pra ela, né? Falei, olha, eu morro de medo. Ela, eu também tenho medo. Mas aí foi, né? Uma deu força pra outra. Assim como elas, muitas pessoas têm procurado os estúdios para fazer tatuagens iguais. Geralmente as tatuagens que simbolizam uma união, as mais comuns mesmo, são feitas por casais. Casais casados, casais de namorados, que querem marcar aquela relação, querem eternizar o momento, né? A gente recebe, por exemplo, um grupo de irmãos, 4, 5 irmãos, todos fazem um desenho ou desenvolvido por nós, ou um símbolo que já seja da família, né? E às vezes até o pai e a mãe acabam entrando junto, a avó, né? A gente já teve cliente aqui de 93 anos, né? A recomendação é que um mesmo profissional faça todas as tatuagens da turma. Assim, os traços sairão iguais. Os preços variam bastante de acordo com o local, o material e a arte. Neste estúdio, uma tatuagem simples sai no mínimo R$200. As mais trabalhosas, como esta flor, exigem tempo. E aí, cada sessão de 2 horas custa em média R$600. Tanto nas ruas como nos estúdios, a variedade de desenhos é enorme, criatividade não falta. Mas, por incrível que pareça, a preferência entre as pessoas que fazem tatuagem juntas ainda é o nome. E tem cada jeito de tatuar o nome. Veio um cara que tinha 6 esposas e ele queria que as 6 esposas fossem tatuadas por tatuadoras. E como aqui nós temos uma equipe de mulheres tatuadoras, ele trouxe as 6 esposas tatuaram o nome dele no pescoço e do lado do nome no pescoço, cada uma pôs um número. Número 1, número 2, número 3, número... O Gabriel tem uma coruja na perna. Já tatuar o nome de alguma namorada? Que é uma coisa pra sempre, mas às vezes o amor não é pra sempre. Eu também não faria. Porque ficar pra sempre é uma coisa que fica com você pra sempre, você não consegue nem esquecer. Eu admiro assim nos outros, em mim não. Eu acho legal, eu acho bacana. Simboliza a amizade, a união do pessoal. Isso, um carinho, né? E a capital teve mais um dia de tempo firme e seco. A umidade relativa do ar ficou baixa, na casa dos 30%. Mas o tempo deve mudar a partir de amanhã. Segundo os meteorologistas, vai chover aqui na capital e deve voltar a esfriar. Vamos ver em detalhes a previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Massa de ar frio começa a avançar enquanto a frente fria se desloca pelo sudeste. As temperaturas já começam a cair no sul do Brasil e com o decorrer dos dias vão cair também no sudeste e em parte do centro-oeste. Amanhã a máxima não passa dos 24 graus em todas as capitais do sul do Brasil. No Rio de Janeiro ainda faz calor, 32 graus. Os maiores volumes de chuva amanhã estão previstos para as regiões norte e para o nordeste, principalmente entre os estados do Maranhão e Piauí. Aqui em São Paulo, o sol aparece em todas as regiões. No interior, as nuvens aumentam ao longo do dia, mas não chove. Faz calor de 32 graus em Votuporanga e na região de Franca, a máxima não passa dos 26. E na faixa leste, incluindo a capital e o litoral, as instabilidades deixadas pela passagem da frente fria são reforçadas pela umidade do mar. Por isso, a partir da tarde, pode haver chuva fraca a moderada. Em São José dos Campos, máxima de 27 graus. Aqui na capital, as temperaturas vão cair nos próximos dias. Amanhã, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Na sexta-feira, a máxima cai para 24. E no sábado, o tempo tende a ficar mais fechado. Mínima de 15 e máxima de apenas 21 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá. Em parecer ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, aponta que há indícios bastante claros de tratamento diferenciado a presos do processo do mensalão petista no Distrito Federal, no Complexo da Papuda. A manifestação do procurador foi provocada pelo presidente do STF, Joaquim Barbosa, após receber indicações do Ministério Público do Distrito Federal que apontam supostas regalias. Atualmente estão presos na Papuda o ex
ex-ministro José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o ex-deputado federal José Genuíno, entre outros. No documento, Janot afirma que há relatos de benefícios, como comida diferenciada e visitas fora do horário permitido. Ele cobrou atitudes das autoridades locais. Os presos negam qualquer regalia. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O ministro Gilmar Mendes do Supremo diz que o país vive um apagão de gestão e que é preciso atenção devida aos escândalos na Petrobras. A Petrobras será alvo de CPI, vem sendo investigada pela Polícia Federal, Tribunal de Contas, Ministério Público e está todos os dias as manchetes sob a atenção total da mídia, mas atenção quase impossível. Atenção talvez seja precisa em relação a Gilmar Mendes, suas ações e seus motivos. O ministro é inteligente e sabe o que é fazer política. No Palácio, como jurista, ele serviu aos governos Collor e Fernando Henrique. Que atitude tomou Gilmar Mendes quanto à compra de votos para a aprovação da emenda de eleição de Fernando Henrique? Da mesma forma, em relação às fitas do BNDES e à privatização do sistema Telebrás, que não foram objeto de qualquer CPI. Gilmar concedeu 2 habeas corpus a Daniel Dantas na Operação Satyagraha. É seu direito e parte da sua função. Não é sua função chamar às falas um presidente da República, como ele diz ter feito em 2008. O ministro foi ao presidente Lula cobrar escuta telefônica que teria sido feita contra ele pela ABIN. A história era ridícula. Escândalo com um grampo telefônico que ninguém ouviu, não existiu. Grampo de ficção que deixava bem na conversa Gilmar e seu parceiro naquela história, o ex-senador Demóstenes Torres, aquele que foi esteio moral do DEM antes de ser cassado. No chamado mensalão do PT, o juiz Gilmar pré-julgou, deu o veredito de quadrilha antes ainda do julgamento começar. No caso Daniel Dantas, Gilmar protestou contra o estado policial, seria simbolizado pelos grampos da Polícia Federal. Grampos estão sendo vazados no caso Petrobras. E o que se ouve do mesmo ministro? Silêncio no tribunal. O ministro faria bem ao Supremo e ao país se atendesse à sua verdadeira vocação. Como outros do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes deveria despir a toga e ir às urnas disputar um mandato. Boa noite. O deputado Arlindo Quinalha, do PT, foi eleito hoje por 343 votos como vice-presidente da Câmara. O cargo estava vago desde que o deputado André Vargas renunciou após ter o nome relacionado a denúncias de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, preso pela Polícia Federal. Vargas, que se desfiliou do PT, responde a processo no Conselho de Ética da Casa. Quinalha foi presidente da Câmara em 2007 e 2008 e atualmente é o líder do governo na Casa. Em inesperado discurso, Vladimir Putin apoiou eleições ucranianas e disse ter retirado suas tropas das fronteiras entre os dois países. Apesar das afirmações do presidente russo, o Pentágono e a OTAN dizem não ter visto mudanças em sua postura. Putin também chamou a atenção dos rebeldes e fez um apelo para que adiem o referendo que acontecerá no domingo, que tem o objetivo de definir o destino dos territórios de língua russa. Os separatistas disseram que irão considerar o pedido e definir suas ações amanhã. O presidente russo alega que essa série de medidas serve para criar um ambiente mais amigável e propício a diálogos. Em Mariupol, o edifício da prefeitura é ocupado por rebeldes. Hoje também ocorreram os funerais daqueles que morreram na segunda-feira em um violento confronto em Slaviansk. No centro da cidade, centenas de pessoas se reuniram em frente a uma igreja para homenagear 3 rebeldes e um civil mortos no conflito. Com o aumento da inflação e da taxa básica de juros, que diminuiu a atração pela caderneta de poupança, a modalidade de investimentos mais tradicional do país teve a primeira saída líquida de recursos em 26 meses. Segundo dados do Banco Central, as retiradas superaram os depósitos na caderneta em R$1,270 bilhões no mês passado, o que não acontecia desde fevereiro de 2012, quando as saídas líquidas de recursos somaram R$412 bilhões. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Em abril, como a gente acabou de ver, saiu mais dinheiro do que entrou na caderneta de poupança. A gente não via coisa assim desde o início de 2012, faz mais de 2 anos.
Os saques não chegaram nem de longe a uma coisa espantosa. Mas nesses primeiros 4 meses de 2014, há pouco ânimo com a caderneta. Nos primeiros 4 meses do ano passado, entraram mais de 13 bilhões de reais na poupança. Até abril deste ano, 4 bilhões. Não dá para dizer, preto no branco, o motivo de tamanha queda nas aplicações. Mas a gente tem algumas pistas. Primeiro, a poupança não está rendendo nada. No ano passado, rendeu menos que a inflação. Nos primeiros meses deste ano, também. Com alternativas de investimento simples e que rendem mais, as pessoas podem estar mudando de aplicação financeira. Segundo, a massa dos salários, a soma da renda de todo mundo que trabalha, está crescendo mais devagar. A economia cresce mais devagar. A gente soube hoje também que a indústria está desacelerando mais rapidamente do que se imaginava, em relação ao ano passado. O reajuste de salário é menor, há menos gente trabalhando. O salário cresce menos porque os aumentos reais são menores e porque a inflação está comendo a nossa renda. Logo, está sobrando menos dinheiro em relação a outros anos. Não dá para saber qual desses fatores é mais importante, o baixo rendimento da poupança ou a falta de dinheiro. As aplicações em fundos de investimento estão crescendo pouco também. Por hora, a impressão é que simplesmente está sobrando menos dinheiro para poupar, se é que está sobrando algum. De qualquer modo, a situação mudou. Os juros estão subindo e a poupança não acompanha a alta dos rendimentos em outras aplicações. Quem tem algum para aplicar pode optar até por um fundo de investimento DI, que vai ganhar mais que a poupança. Isto é, desde que a taxa de administração do fundo não seja maior que 1%. A taxa de administração, vamos lembrar, se é alta, pode levar todo o rendimento real acima da inflação. Boa noite. Encontro com jornalistas no Palácio da Alvorada, a presidente Dilma Rousseff mostra otimismo em relação ao futuro do Brasil e afirma que o país não vai explodir em 2015, mas vai bombar. Para a presidente, a inflação está sob controle, mas não está tudo bem e a sensação de mal-estar em relação aos preços se explica pela diferença entre a taxa de crescimento dos bens e a taxa de crescimento dos serviços. No encontro, Dilma também rebateu críticas de adversários e falou sobre as eleições. Já em relação à CPI da Petrobras, a presidente disse que não tem qualquer temor sobre o assunto, que seu governo é transparente e ela não deve nada. A campanha de vacinação contra a gripe termina na sexta-feira. Aqui em São Paulo, o número de pessoas que tomaram a vacina não chega nem perto da meta estipulada. Mas quem deixou para a última hora pode tomar a dose. A campanha acaba na sexta-feira, mas muita gente ainda não tomou a dose da vacina contra a gripe aqui em São Paulo. Ainda não. Por que não? Porque eu estava muito ruim a semana passada, aí eu não tomei a vacina ainda, mas eu vou tomar. Ainda não. Eu esqueci, mas eu vou tomar. Pretendo tomar amanhã. Os dados que a gente tem disponível é até 30 de abril, né? Nós vacinamos no município de São Paulo 804 mil pessoas, isso representa cerca de 25%. A meta na cidade é vacinar 3.200.000 pessoas. Podem tomar a vacina gratuitamente nos postos de saúde pessoas com mais de 60 anos, crianças entre 6 meses e 5 anos, grávidas, mulheres com filhos recém-nascidos e portadores de doenças crônicas. No ano passado, 93% das pessoas do grupo prioritário tomaram a vacina da gripe aqui em São Paulo. A baixa adesão à campanha neste ano pode estar relacionada ao calor, à sequência de feriados. Mas ainda há, até hoje, uma certa resistência da população a esta vacina. Por que tem tanta gente que não gosta dessa vacina? Eu acho que é porque renova a gripe. Por mais que a criança não tenha, às vezes apresenta. Eu já tomei algumas vezes e, a princípio, tem uma reação gripal. É espécie de tabu, né? Com medo, né? Com medo que vai se gripar. Eu, por exemplo, não tenho gripe o ano todo, por sempre tomar a vacina. O vírus é morto e pegam partículas da cápsula do vírus para poder fabricar a vacina. Então, ela não tem a capacidade de replicar no organismo e causar a doença. A vacina pós-campanha ficará disponível nas unidades de saúde. É importante que as pessoas tomem a vacina antes do período de inverno.
E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Luiz Felipe Scolari anuncia a lista dos 23 jogadores que vão defender o Brasil na Copa do Mundo. Entre os convocados, eu acho que nenhuma surpresa, né, Celso? Pois é, Estela, não. Talvez o zagueiro Henrique, ex-Palmeiras e hoje no Napoli. Mesmo assim, a coerência do técnico na escolha. O anúncio ocorreu no final da manhã desta quarta-feira, no Rio de Janeiro. Há 12 anos, a véspera da convocação foi bem mais tensa para o técnico Luiz Felipe Scolari, que havia chutado para escanteio naquela ocasião um clamor popular, o atacante Romário. Mas à vontade, agora em 2014, no Rio de Janeiro, Felipão revelou os 23 convocados do Brasil para a Copa, num auditório lotado com 700 jornalistas. Goleiros: Jefferson, do Botafogo. Júlio César, do Toronto. Vitor, do Atlético Mineiro. Zagueiros: Dante, Bayern de Munique. Davi Luiz, Chelsea. Henrique, Napoli. Thiago Silva, Paris Saint-Germain. Laterais: Daniel Alves, Barcelona. Maicon, Roma. Marcelo, Real Madrid. Maxwell, Paris Saint-Germain. Meio campo: Fernandinho, Manchester City. Hernanes, Inter de Milão. Luiz Gustavo, Wolfsburg. Oscar, Chelsea. Paulinho, Tottenham. Ramires, Chelsea. William, Chelsea. Atacantes: Bernard, Shakhtar Donetsk. Fred, Fluminense. Hulk, Zenit. Jô, Atlético Mineiro. E Neymar, Barcelona. Um elenco pouco experiente em Copas. Dos 23 atletas, apenas meia dúzia participou de mundiais. Como nós temos na seleção jovens, eles jogam também por prazer. Eles não são apenas profissionais, eles gostam do que fazem. O time do Brasil, que venceu a Espanha na final da Copa das Confederações no Maracanã, deverá estar em campo na estreia dia 12 de junho, a Arena do Corinthians em Itaquera contra a Croácia. E essa primeira partida é o jogo-chave para que a seleção deslanche. É diferente o primeiro jogo do segundo. O primeiro jogo dá aquela emoção diferente, daquele frio, aquela dificuldade. Será que vai dar certo? Será que não vai? Enquanto o técnico Felipão lá dentro no auditório convocava a seleção brasileira, aqui fora cerca de 100 policiais federais de forma pacífica cobravam do país do futebol e da insegurança medidas urgentes, padrão FIFA. Na Copa do Mundo nós vamos falar principalmente a questão de aeroporto, que é muito sensível e uma questão que você vai abrir a porta por tudo que é procurado a justiça, terrorista, traficante de drogas e tudo, e nós somos os únicos que fazemos aquela função lá dentro do aeroporto de imigração, né? Celso, em relação à escalação, Miranda, nós falamos ontem, que acabou não sendo convocado, né? Foi uma escolha do Felipão. Claro que se você comparar o momento do Henrique e o momento do Miranda, o momento do Miranda é muito melhor. Em contrapartida... Havia uma comoção nas redes sociais. Mas em contrapartida, o Felipão trabalhou com o Henrique. E o Henrique é bom jogador, tecnicamente bom, é um jogador versátil, pode atuar na zaga, como pode atuar como volante. Talvez essa seja a maior, digamos, dúvida em relação à seleção. O Felipão apostou naquele que ele já confia e com quem já trabalhou. E a figurinha do Robinho ficou sobrando ali no alvo. E não tem a do Jô, por exemplo. Libertadores da América, hoje tem Cruzeiro em campo. O único representante brasileiro na competição joga a primeira partida das quartas de final contra o São Lourenço, campeão argentino. O jogo acontece às 10 da noite em Buenos Aires. O Cruzeiro ontem fez o tradicional treino de reconhecimento do gramado do estádio Nuevo Gasômetro, palco do jogo de ida contra o São Lourenço da Argentina pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Com exceção do zagueiro Bruno Rodrigo, que cumpre suspensão, o técnico Marcelo Oliveira terá força máxima para tentar quebrar um tabu logo mais às 10 da noite. Em 3 partidas realizadas nesse campo,
A equipe cruzeirense não venceu em nenhuma oportunidade. Estádio bonito, né? É alto, então dá a impressão que vem uma pressão forte da torcida, mas isso não entra em campo. A gente vai 11 contra 11 ali no gramado e vamos fazer um bom jogo. O São Lourenço ainda não perdeu jogando em casa nessa edição da Libertadores. Botafogo e Grêmio foram algumas vítimas do campeão argentino. Mas os jogadores do campeão brasileiro estudaram muito bem o estilo de jogo do adversário, para que possam tentar acabar com essa invencibilidade. Vamos trabalhar em cima disso para que nós não venhamos pecar, não venhamos errar, para que a gente saia com resultado bom. E também às 10 da noite a bola rola pela Copa do Brasil. Destaque para o Palmeiras, que joga no Maranhão contra o Sampaio Corrêa, mas as condições de trabalho por lá não são nada boas. O Palmeiras teve dificuldades para treinar na véspera do confronto de hoje pela Copa do Brasil contra o Sampaio Corrêa. A atividade de ontem estava marcada para o campo do Motoclube, local onde nem o ônibus do time conseguiu chegar. Assim, os jogadores foram até o gramado literalmente com os pés na lama. Gilson Kleina não concedeu entrevistas, mas cancelou o treinamento alegando que o local não tinha condições. Infelizmente choveu bastante, né, e prejudicou um pouco ali o campo que a gente ia trabalhar. Os desfalques do Verdão para essa noite são os meias Valdívia e Bruno César, o goleiro Fernando Praz. Copa do Brasil é sempre difícil. O time de São Paulo é um time muito bom, tá indo muito bem no campeonato, tá disputando também. Então estamos nos preparando muito bem para esse jogo. Depois de perder Allan Kardec para o São Paulo, ser derrotado de virada pelo Flamengo no último final de semana, um revés diante do Sampaio Corrêa definitivamente leva o Palmeiras da lama ao caos. Color, né? Tem joga hoje também com o CRB precisando da vitória para seguir na competição. Muito obrigada, Celso. Uma boa noite para você. E é com você, Laerte. A Faculdade Casper Libero está sediando um debate sobre o futuro do jornalismo. Várias faculdades de comunicação de São Paulo participam do evento. A repórter Carla Rodeiro acompanha e tem os detalhes. Carla. Olha, diante de uma plateia formada por estudantes e também por jornalistas profissionais, acontece neste momento a primeira mesa de debates, que é sobre o financiamento do jornalismo, como sustentar a produção e a circulação de notícias. Em seguida, a discussão será sobre o deslocamento da atividade jornalística em uma realidade pós-industrial. Bem, participam professores das faculdades Casper Libero, Mackenzie, ESPM, USP e PUC São Paulo, além de jornalistas de diversos veículos. O evento, que tem a parceria da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, pode ser acompanhado ao vivo agora pela internet, no site casperlibero.edu.br. Depois o evento gravado permanece no site. E sobre os caminhos do jornalismo, eu conversei agora há pouco com os coordenadores dos cursos da ESPM e da Casper Libero. Vamos ouvi-lo. Esse debate, ele reúne alunos e professores e coordenadores de 5 grandes escolas de jornalismo para discutir justamente esse momento, que eu acho que é um momento muito rico que a gente está vivendo, de troca de paradigmas, de plataformas, o que era válido até 5 anos atrás, hoje em dia não vale mais, né? Bem, nós temos muitos caminhos pela frente, né? Estamos num momento de transformação na produção, tendo em vista essas novas plataformas. Então, eu acho que nossos profissionais, eles agora estão descobrindo novos caminhos, sempre no digital, claro, né? Nós temos jornalistas empreendedores, nós temos jornalistas em redações online, enfim, eu acredito que seja o caminho para o jornalismo. Apenas alguns meses depois do presidente de Uganda assinar uma lei que impõe penas severas à homossexualidade, 2 homens são presos por serem gays. Kim Mukisa e Jackson Mukasa são as primeiras pessoas a serem levadas a um tribunal sob a nova lei contra homossexuais. Ambos negam as acusações. A lei foi aprovada em fevereiro e gerou inúmeras críticas da comunidade internacional. Segundo o texto, homossexuais podem ser punidos com prisão perpétua. Outros países africanos também adotam legislações que punem os gays por sua orientação sexual. E vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli.
A dura realidade dos refugiados haitianos é uma questão humanitária de complexa solução e, pelo que nós estamos assistindo, de muito difícil entendimento. O nosso convidado de hoje é o ex-ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Vanuc, que integra a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA e também é diretor do Instituto Lula. Muito obrigada por estar conosco. Obrigado, mulher. Sempre uma honra estar aqui. Obrigada. Eu quero começar exatamente com essa questão dos haitianos, que é uma questão que comove tanta gente sem ter para onde ir em busca de condições para sobrevivência. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ele está mediando aí uma possibilidade de interlocução entre o governador do Acre e o governador de São Paulo, que eles façam uma reunião para haver um entendimento. Porque houve um estranhamento recente onde até insulto aconteceu, o que é lamentável. Bom, o que a gente observa é que pela fala o governador do Acre ficou muito ofendido e disse que ele não vai se sentar para uma reunião com Geraldo Alckmin. E isso também remete, esse endurecimento de posição, a uma reflexão. O que está acontecendo? Homens públicos importantes, governadores de Estado. Está faltando maturidade para o trato dessa questão que é, antes de tudo, humanitária? Olha, Lídia, deixa eu fazer rapidinho uma recuperação do que é mesmo a questão do Haiti. O Haiti é o país hoje das Américas que mais requer ações de solidariedade. Como ministro, eu estive lá 2 vezes e chocado, fui informado e recolhi, tenho guardado, uma espécie de bolacha que é feita de areia de manhã para as crianças comerem, uma bolacha de areia com algum sal para enganar a fome. Mostrei isso ao presidente Lula, que mostrou numa reunião dos presidentes da América Central. É uma situação de um Estado que se desmoronou, recentemente um problema terrível com a República Dominicana. Os 2 países dividem a mesma ilha. A República Dominicana caçou a cidadania de milhares de dominicanos que são filhos de imigrantes. Na situação do Acre, é terrível há meses e meses. É um fluxo de pequenos voos e trânsito por terra que chega pela Amazônia e o Acre pede socorro há muito tempo, não tem como enfrentar sozinho. E, claro, a saída de enviar para São Paulo, sem uma consulta às autoridades estaduais e municipais, não foi uma boa solução. É preciso sentar com essa questão humanitária e São Paulo é uma terra de migrantes. Eu sou de origem italiana, o país ele recebeu libaneses, japoneses, São Paulo recebeu e ajudaram a construir. Agora é hora da pujança maior do Brasil abrir os braços para paraguaios, bolivianos, colombianos e haitianos que procuram aqui o emprego, o trabalho, como os italianos, nossos avós fizeram. E nós sabemos que São Paulo recebe. São Paulo tem essa receptividade exatamente pelo exemplo que está aí. Quantos de nós temos sobrenome estrangeiro, né? É metrópole, é isso mesmo, o emprego está aqui. Acontece que também não basta o receber sem um oferecimento mínimo de condições para a luta pela sobrevivência. Sim. E aí entra o poder público, e quando falo poder público, estou me referindo apenas aos governadores de estado, tem a prefeitura também e tem o poder central, o poder federal, para entrar nessa, não apenas mediando a interlocução daqueles que não estão se entendendo, mas política mesmo, do ponto de vista de política. Aí a minha pergunta, o poder público no Brasil está despreparado para esse tipo de circunstância que já vem de longa data. O senhor mesmo mencionou os bolivianos, nós já tivemos aí muitos outros países em dificuldade da América Latina que o pessoal vem para cá. Maria Lídia, dizer que estejam despreparados, eu não diria. Agora, falta... Ausentes. Há algumas omissões, há equívocos. No caso da Prefeitura de São Paulo, o secretário de Direitos Humanos, Rogério Sottile, era o meu vice-ministro em Brasília durante 5 anos. E ele prioriza a questão dos migrantes, já conseguiu a questão da chamada bancarização. Episódio do menino Brian, boliviano, que foi assassinado porque os ladrões procuram os migrantes porque eles não podem ter conta bancária. Está resolvido, agora podem. Ele mesmo teve um desacordo público com as autoridades do Acre e ambos são do mesmo partido, do PT.
Quer dizer, não é uma questão partidária. Não é uma questão partidária. Quer dizer, então precisa de governo federal, como você diz, Ministério da Justiça, a Secretaria Nacional de Justiça, que cuida dessa área, precisa do governo estadual, a secretária de Justiça daqui e a autoridade municipal se somarem. Agora, há encaminhamentos. A semana passada mesmo, já 300 haitianos foram encaminhados para empregos no sul do Brasil. É preciso melhorar essa interligação, esse diálogo, mas o Brasil não pode dizer não aos haitianos. Ele não pode se fechar ao drama de irmãos nossos, de um país que é o país que mais requer apoio de todos os 35 países da OEA. O nosso tempo é pouco, eu tenho tanta coisa para perguntar que o senhor não imagina. A questão da Venezuela, o Brasil acerta tomando uma posição tão cautelosa em relação a abusos de poder que têm acontecido, sim, na Venezuela, pelas razões e as contingências que todos conhecemos? Maria Lídia, a questão da Venezuela é complexa porque é o fenômeno político do chavismo. A morte de Chávez praticamente condena esse processo. Mas o Brasil? A uma extinção. Existe uma situação econômica grave. Eu vi o presidente Lula telefonar para o Maduro, cumprimentando pela eleição e dizendo: Maduro, entenda que você não é presidente dos chavistas. Você é presidente da Venezuela e metade da Venezuela tem outra posição. Você tem que governar com essa outra metade também. Os incidentes de janeiro também ele tem um componente grave que forças políticas que disputaram as eleições de novembro e dezembro e perderam, foram às ruas em janeiro com o lema saída já, uma espécie de fora Maduro. Também isso não é possível porque as eleições, as regras têm que ser respeitadas. Então a mesa de diálogo é muito importante. E o Brasil faz muito bem, o núncio apostólico, que é argentino, também com empenho de moderação, fazer as duas partes recuarem, criar algum caminho do meio para que a Venezuela possa superar esse clima de conflito, de beligerância e de mortes. O senhor é que vai cuidar da parte de direitos humanos do programa de Alexandre Padilha, né, o candidato ao governo do estado do PT. Qual é a grande prioridade do ponto de vista dos direitos humanos para São Paulo? Tem um foco? Olha, o foco terá de ser o problema da segurança cidadã, porque, de fato, ninguém aguenta mais essa espiral de violência, episódios como agora do Guarujá, a mulher que foi assassinada, linchada, ninguém aguenta mais episódios. Eu falei da criança boliviana, agora há pouco lá no Arruda, em Recife, joga, um vaso sanitário e mata. Então, a segurança cidadã envolve um diálogo com as polícias, uma mudança de comportamento para que a polícia seja capaz de enfrentar o crime e derrotar, mas sempre respeitando os direitos humanos. Não pode executar, não pode torturar, não pode se aliar a setores do crime, porque havendo corrupção policial, o Estado de Direito falece. Eu espero que o senhor volte ao Jornal da Gazeta para aprofundarmos sobre essa prioridade, que eu tenho certeza. Voltaremos. Temos muito interesse, porque afeta a todos nós. Obrigada. Muito obrigada. Laerte. Grupo radical Boko Haram realiza novo ataque na Nigéria e deixa cerca de 300 mortos. O atentado ocorreu na cidade de Gamburu Ngala, perto da fronteira com Camarões. Vários prédios foram incendiados. Hoje, a polícia nigeriana ofereceu uma recompensa de 50 milhões de nairas, o equivalente a R$669 mil, por qualquer informação que ajude as autoridades a chegarem no paradeiro das mais de 200 estudantes sequestradas pelo grupo radical islâmico Boko Haram. As buscas mobilizaram autoridades internacionais e França e Grã-Bretanha se juntaram ao grupo de países que estão comprometidos a ajudar. O premier chinês Li Keqiang também ofereceu esforços de seu país em meio à sua visita à Nigéria para participar do Fórum Econômico Mundial da África. A China oferecerá dados de seus satélites e dos serviços de inteligência para ajudar nas buscas. Começou hoje a eleição presidencial na África do Sul, a primeira com a participação da geração pós-apartheid e o fim da segregação racial. Mais de 25 milhões de pessoas devem ir às urnas para eleger os 400 deputados que escolherão o próximo presidente no dia 21 desse mês. O favorito continua sendo o Partido do Congresso Nacional Africano, que teve papel importante na luta contra o apartheid.
Na véspera das eleições, manifestantes tentaram boicote em Joanesburgo e queimaram 3 urnas, mas o dia prosseguiu tranquilamente. O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, visitou hoje a área atingida por um deslizamento na última sexta-feira. Ele prometeu fornecer mais comida e abrigos para os sobreviventes. Cerca de 4.000 pessoas tiveram que ser removidas da área devido ao perigo de novos deslizamentos. A tragédia ocorreu após semanas de fortes chuvas e matou entre 500 e 2.700 pessoas, segundo autoridades afegãs. O número é incerto, pois os desaparecidos estão sob 50 metros de terra e as buscas são restritas por causa de novos riscos de desabamento. Primeira-ministra tailandesa Yingluck Shinawatra foi destituída de seu cargo por abuso de poder. A decisão foi tomada pelo Tribunal Constitucional. A política foi acusada de transferir de cargo o presidente do Conselho de Segurança Nacional, logo após ter assumido o poder em 2011. Opositores alegam que esta foi uma manobra para beneficiar o seu governo. Após as acusações, Shinawatra insistiu ser inocente e disse que governou o país de forma honesta. Ela vem enfrentando protestos violentos há 6 meses e é acusada de ser manipulada pelo irmão Thaksin Shinawatra, magnata das telecomunicações, que foi deposto de seu cargo de primeiro-ministro em 2006, após ser condenado por corrupção. Uma última notícia: protesto de professores ocupa 23 de maio, uma das avenidas mais importantes de São Paulo. O ato é de professores da rede municipal de ensino. Eles chegaram a fechar a via no sentido aeroporto. De acordo com a Polícia Militar, 3.000 pessoas participam do protesto. A ACT pede que os motoristas evitem a região. Os professores já tinham aprovado no último dia 23 o início da greve da categoria por tempo indeterminado. Eles pedem aumento salarial e incorporação de um abono. A prefeitura diz que não tem recursos para isso neste momento. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. O Jornal da Gazeta volta amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até mais. Mergulhe na rotina de quem vive, trabalha e se diverte na noite em A Cidade que Não Dorme. Estreia nesta sexta, 11h30 da noite.